Olá, queridos amigos. Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um programa A Hora da Mediunidade. Gostaria de convidar nossos expositores. Cristóvão Ramos, boa noite. Boa noite, Liliana. Boa noite a todos os nossos telespectadores que nos assistem. Estamos aqui, meus irmãos, novamente, unidos com a intenção de poder levar essa boa nova, que é a doutrina espírita, e que hoje nos traz um tema muito pertinente a nós que estamos nessa caminhada junto com a mediunidade. Boa noite a todos. Suelen Dantas, boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todo mundo. Vamos iniciar com aquele meu refrão. Hoje, melhor do que ontem. Amanhã, melhor do que hoje. Recomeçar sempre, desanimar nunca. O meu dever custe o que custar. Muito bom. Bom, gente, hoje traremos o tema mediunidade, como praticá-la. Então, a nossa primeira pergunta vai para a Suelen. Suelen, qual o papel do médium no trabalho mediúnico? Pois muito bem. O médium, ele é o intérprete dos espíritos. Se a gente observar a aula passada, e eu convoco vocês, quem não assistiu a assistir, a gente vai entender que mediunidade é sintonia. E como intérprete, nós precisamos de elevação moral. Para ser um bom intérprete, você tem que ter uma boa capacidade moral, você tem que estudar, você tem que se aperfeiçoar para transmitir melhor aquela comunicação. Os espíritos mais elevados, eles buscam médiums que estão nesse processo de reforma íntima. É interessante notar que, quando a gente fala trabalho mediúnico, a gente pensa no trabalho mediúnico no centro espírita, na casa espírita. Muita gente quer ser médium porque pensa, eu acho tão bonito, né? Aquela passividade na casa espírita, ali quando a pessoa está na mesa. Mas esquece que o trabalho mediúnico ele é 24 horas. Você não é médium somente na casa espírita, você é médium. E isso vai estar com você, uma faculdade orgânica. Então, quando você busca essa elevação moral, quando você busca estar o tempo todo conectado com a espiritualidade, você vai encontrar trabalho o tempo inteiro. Eu trago aqui para vocês, eu sei que vocês gostam de situações da vida real, e nesses 18 anos, como médium, a gente passa por algumas situações interessantes. E eu, na condição de síndica de um condomínio, me lembro uma vez que me dirigi a uma reunião e uma das moradoras, quem já foi síndico, quem já morou em condomínio, sabe como é a situação de uma reunião, de uma assembleia de condomínio. E uma das moradoras tinha preparado todo um repertório para me encostar na parede. E aí eu me lembro que eu orei bastante, eu pedi bastante sabedoria a Deus para essa reunião, para eu trazer paz. E interessante que assim que eu me encontrei com ela e que ela começou a falar, eu vi um campo se formando ao meu redor, iluminado. Isso no meio-dia ali, no sol, tá? Não precisa ser num lugar fechado, não. E enquanto ela falava, eu não conseguia ouvir as palavras dela, mas da boca dela saía um fluido enegrecido, como se ela vomitasse uma lama. E essa lama, ela fazia esse movimento. Ela vinha da boca, ela descia e ela subia como se fosse conectar diretamente com o meu gástrico. E quando eu vi esse movimento e a lama vindo em direção ao meu gástrico, aí eu parei e fiz, não. Mentalmente, não. Isso não é meu. É seu. Você está emanando isso.
isso lhe pertence, engula. Aí a lama fez esse processo e voltou para a boca dela, e ela ia falando e ela mesma ia engolindo o que ela estava falando. Eu trago esse fato para vocês para que a gente reflita primeiro sobre o que a gente fala, o que a gente emite ao próximo e o papel da nossa vigilância. Não só os médios ostensivos, como todos nós temos essa mediunidade intuitiva também. E nós recebemos isso se a gente não está nessa vigilância, não está com Cristo. Por que não fazemos nossas orações quando estamos para sair de casa? Quantas pessoas não saem de casa e não retornam? Esse é o papel do médium. Está o tempo todo vigilante, está compreendendo que tem um trabalho a ser feito. Isso é só um dos fatos que eu tenho para contar para vocês, mas são muitos, e a gente vai contar no decorrer desse estudo mediúnico. Então, meus irmãos, o papel mais importante do médium, do trabalhador, do médium intuitivo, não estou falando só do ostensivo, é a evolução moral. É a busca da reforma íntima. Você tendo isso, a espiritualidade vai conseguir lhe encontrar e lhe encaixar no trabalho a qualquer hora do dia ou da noite que necessite de você. O trabalho mediúnico é 24 horas. Liliana? Muito bom, Sueli. Bom, Cristóvão, com você agora. Como saber se estou praticando minha mediunidade de forma correta? É muito simples. Precisamos estar sempre nos avaliando. Muitas vezes, o médium chega a certa condição que faz ele se estacionar, porque já vem, algum tempo no exercício da sua mediunidade, simplesmente vai se afastando dos estudos, dos desenvolvimentos mediúnicos, dos estudos mediúnicos. E a gente, na condição de médios, precisamos desse combustível o tempo todo, né? Então, como poderia eu me avaliar? O que eu estou praticando hoje no exercício da minha mediunidade é de acordo com o que Jesus espera de nós? Será que é isso? Será que a nossa maior intenção é essa? Quando a gente se permite sentar numa mesa de atendimento mediúnico, quem realmente estamos representando naquele momento? Jesus ou a nossa vontade? Muitas vezes em busca de certos destaques, né? E assim, meus irmãos, não podemos esquecer nunca que a gente é apenas uma pequena contribuição. O trabalho é realizado pelos nossos irmãos espirituais, que estão numa condição melhor do que a nossa para poder melhor amparar e socorrer os nossos irmãos na condição de espíritos sofredores e doentes. Como também amparar os nossos irmãos consulentes que chegam às mesas mediúnicas. Então, é aí onde a gente vai começar a identificar. Ainda tem a outra questão. O meu comportamento moral dentro da casa espírita que eu estou ali sendo componente é de acordo às regras da casa? Eu estou praticando da forma correta? Ou eu faço do jeito que eu quero, não sigo regra nenhuma, e é desse jeito, quem gostar, gostou, quem não gostou, não estou nem aí. Então, são pequenas situações que se faz presente no cotidiano que a gente precisa estar avaliando. Porque muitas vezes a gente consegue enxergar o erro em todo mundo, menos em nós mesmos. E muitas vezes a gente está praticando erros maior do que os nossos irmãos, a quem muita gente, às vezes, perdemos o tempo apontando e caluniando e perseguindo. Então, no meu entender, essa é a forma que a gente necessita de avaliar.
Se a prática da minha mediunidade está sendo em benefício ao próximo, a prática da minha mediunidade é para que eu possa ali ganhar status, meus irmãos, a verdadeira condição de um médium está em ele se encher de entusiasmo para servir, auxiliar e consolar como verdadeiro carteiro do além. Liliana? Muito bom, Cristóvão. Vale lembrar, né, ou reafirmar o que você bem trouxe para a gente, Cristóvão, que o estudo, para quem pretende praticar ou busca entender o que é a mediunidade, ela é muito importante, né? Lá no livro dos médiuns, ele tem um subtítulo que às vezes passa até despercebido por muitas pessoas. Mas é o livro dos médiuns e tem um subtítulo lá, Um Guia dos Médiuns e dos Evocadores, que Kardec usou essa palavra evocadores, né? Mas hoje a gente entende que são os dirigentes, propriamente dito, de uma reunião mediúnica, que a gente sabe que não se deve evocar espíritos, né? Então, esse é um guia, um manual de orientação para todos aqueles que pretendem conhecer e busca como lidar com essa faculdade mediúnica, né? E vale lembrar também que o livro é para todas as pessoas, como você bem disse, todos nós somos médiuns. Uns mais ostensivos e outros mais intuitivos, né? Fica mais latente ali. Não é aquela coisa tão de ver e se comunicar com espíritos, mas o livro é para todos, não é para um grupo fechado de médiuns, né? Ostensivos. Ele vale para qualquer pessoa e é muito importante a gente estudar e aprender a lidar com a mediunidade, todas as pessoas, para a gente entender muitas vezes algumas sensações, algumas inquietações, algumas intuições que a gente tem, a gente saber entender o que é aquilo, de onde vem esse pensamento, será que é meu mesmo? Então, eu acho que é muito válido a gente trazer essa importância, né, Cristóvão, que você passou para a gente, da questão de se estudar primeiro e essa reforma íntima através do estudo. Porque não adianta a gente só estudar e não começar a colocar em prática aquilo que a gente estuda. Eu sei que muitas vezes é difícil, né? Nós aqui como seres humanos entendemos isso, que não vai ser tudo que a gente aprende que a gente vai conseguir colocar em prática. Mas eu acredito que quando a gente mergulha nesse livro ou nesses estudos, a gente acaba abrindo um pouco a nossa mente. A vida vai ficando mais fácil da gente lidar com algumas consequências que vão acontecer no nosso dia a dia. Quando eu falo de ficar mais fácil, que eu acredito que a gente não sofra tanto como se a gente fosse olhar para trás. A gente fala, poxa, se fosse antes de eu entender tudo isso, talvez eu não teria essa força assim tão grande para lidar com isso. E hoje a gente consegue ser mais brando depois que a gente estuda o que é a mediunidade, como lidar com esses pensamentos que muitas vezes se entrelaçam, que a gente conversa através de pensamentos com os nossos amigos espíritos, né? E é isso, gente. Eu acho que para quem está nesse caminho, está nessa busca, sendo médio ostensivo ou não, estudem, se aprimorem, creiam em algo, se apeguem em algo para mudar a vida, para ser mais leve. E é isso. Suelen, próxima pergunta é para você. O que acontece com o médium durante a manifestação mediúnica? Tá. Olha, pessoal, eu vou tentar explicar o mais esmiuçado possível
mas vou ter que trazer algumas informações que eu entendo que a gente já tem um pouquinho de noção, tá? Mas nada que a gente também não vai esmiuçar mais lá para frente. Numa comunicação mediúnica, nós vamos precisar de 3 elementos básicos. A gente vai falar de fluidos, que eu acabei de citar numa pergunta anterior, tá? Os fluidos, eles, segundo André Luiz, eles têm uma característica, ele pode ser um fluido cósmico primitivo, e ele existe nos 2 âmbitos de planos, né? Tanto nesse plano que a gente conhece, que a gente vê, que é o material, quanto no plano extracorpóreo, tá? Se você der uma lida em Evolução em 2 Mundos, ele vai falar bem sobre esses fluidos. E no primeiro momento na comunicação mediúnica, o médium ele é envolvido por esses fluidos. Por isso, as sensações. Se o espírito tem uma perna amputada, você vai sentir uma dor na sua perna. Se levou um tiro, uma facada, algum tipo de agressão, você começa sentindo. Se morreu por um ataque cardíaco, você vai começar a sentir essa sensação. Esse fluido ele vai lhe abraçando, lhe envolvendo, tá? Existe também aí vem a segunda etapa. Quando o médium ele está relaxado, ele está calmo e ele se entrega a esta sensação, no segundo momento, o perispírito desse médium ele vai ser mais abraçado, vai ser mais afunilado, assim, não entra, pelo amor de Deus, espírito não entra no nosso corpo. Tirem essa ideia dos filmes de possessão que um espírito vai entrar dentro do seu corpo. Não entra. O corpo é seu, tá? Foi dado a Deus por você, ele tem lá outras conexões que só você faz. E aí a gente vai falar dos tipos de obsessões também lá na frente, você vai entender por que existe uma vontade mais mitigada do médium ou da pessoa quando o espírito fica muito tempo próximo a gente. Mas, no primeiro momento, eu quero que você entenda que o espírito não vai entrar no seu corpo. Ele vai se aproximar mais de você, tá? Do seu perispírito. E aí ele vai começar a passar os pensamentos dele, as vontades dele. E aí vem o outro critério, mente. Há uma sintonia de mentes, uma vibração, uma frequência que você vai sintonizar ali. Nesse segundo momento, quando a gente é médio iniciante, a gente se assusta. Tem alguns que dizem, eu achei que eu ia apagar, eu ia tombar para frente. E a sensação é essa mesmo, de que você está caindo para frente. Mas não vai cair. Você não vai tombar. E aí, quando você faz um movimento retrógrado ou de medo, ou você corta essa conexão, ou algumas vezes, quando é um irmão menos elevado, que normalmente eles se interconectam mais com os chakras básicos, gástrico, do plexo solar, então você vai sentir uma sensação de como se você fosse vomitar. Quando você prende, aí você faz... eu vou vomitar. Não, não vai vomitar. Por isso a importância do médium relaxar, do médium ficar calmo, tranquilo, confiante, e que isso seja feito numa casa espírita, onde você vai ter todo o suporte da corrente mediúnica, tá? Dos trabalhadores, do doutrinador, do diretor, de médios experientes, e você vai sentir essa confiança. E por isso há tamanha importância da moral do médium na comunicação. Gente, quando a gente fala da moral do médium, é porque basicamente esse é o ponto nevrálgico do trabalho mediúnico. Toda vez Suelen e Cristóvão estão batendo prego em cima dessa questão da moral, porque é basicamente ela que vai ser o obstáculo contra a vontade daquele espírito menos elevado. No dia que você estiver mais irritadiço, preste atenção. Se a quem não é tão ostensivo, a irritação aumenta do nada. Ela vai vir do nada. Alguém dá bom dia para você, você já... Bom dia para quem?
Acho que alguém já deve ter se deparado com alguém que deu essa resposta, né? Bom dia para quem? Bom dia por quê? Só se for para você. Se for ostensivo, preste atenção que todas as comunicações vão vir nesse norte. E por que a gente fala tanto das emoções? A gente precisa se conhecer, gente. A gente está vivendo um momento em que tudo se fala de gatilho. Gatilho. Mas é gatilho mesmo. Quais são as tuas emoções? O que é que te causa rancor? O que é que te causa medo? O que é que te causa frustração, ira? E que você nem percebe. E de repente você se deixa levar por aquelas emoções. Olha, no livro Seara dos Médiuns, Emmanuel traz um texto que se chama 3 Atitudes. E olha que interessante esse trecho. Ele diz assim, ó. Na sociedade, o egoísmo faz o que quer. O orgulho faz como quer. E o bem faz quando pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. E o bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. E o bem serve a todos. Na amizade, o egoísmo utiliza as situações. O orgulho clama por privilégios. Mas o bem renuncia ao bem próprio. Na fé, o egoísmo aparenta. O orgulho reclama e o bem ouve. Na responsabilidade, o egoísmo foge. O orgulho tiraniza, mas o bem colabora. Na dor alheia, o egoísmo esquece. O orgulho condena e o bem ampara. No estudo, o egoísmo finge que sabe. O orgulho não busca saber. E o bem aprende sempre para realizar o melhor. Já vi centro espírita se unir apenas com pessoas. Sem dinheiro, sem tijolo. E era extremamente eficiente. E casas de tijolo e bem aparelhadas caírem porque os trabalhadores não observaram esse orgulho e esse egoísmo em si. Liliana. Cristóvão, você agora. Posso praticar a minha mediunidade sem estudar? Vejamos bem. Hoje a gente conversou com vocês em torno justamente do estudo, da grande importância, né? Lá atrás, né, em outros tempos, naquelas oportunidades, médiuns se manifestavam sem estudo nenhum, com o único propósito de servir. Conhecemos ao longo, né, do tempo nossos irmãos, nossas irmãs benzedeiras, que também ali praticavam suas mediunidades, né? Transmitia através do fluido curador a restauração de muita saúde, principalmente das nossas crianças lá atrás. Hoje, não podemos entrar para ser transmissor dos nossos benfeitores espirituais sem preparo nenhum, sem estudo nenhum. Porque nenhum médium sabe antes o que vai acontecer nas manifestações mediúnicas. Então, não sabemos qual será o espírito que ali vai querer se comunicar. Possa ser ele um espírito analfabeto, como pode ser um muito estudioso, os PhDs da vida. Então, como poderia eu, né, que me considero analfabeto diante de tanta gente formada, ser um transmissor sem saber falar? Como poderia eu estar aqui transmitindo para vocês sem estudo nenhum? Uma hora ou outra vai faltar. Vai faltar a bagagem do conhecimento que que nós adquirimos através dos estudos.
participei na casa da vovozinha, participo hoje no nosso lar e participo agora na irmã Sheila. Mas precisamos estar, né, nos restaurando sempre através do conhecimento. É igual o tratamento que aqui eu já falei. Nós, do jeito que precisamos estar sempre se tratando, precisamos estar estudando. Pode acontecer, porque está acima da gente Jesus. Querer se utilizar de qualquer instrumento, porque todos nós somos médios. E pode ali, em qualquer momento, em qualquer lugar, manifestar, né, um exercício da própria mediunidade. Mas não é via de regras. O estudo nos capacita para que assim possamos melhor contribuir com os nossos irmãos mentores espirituais, os nossos guias espirituais. Então, o estudo, meus irmãos, vai lhe colocar a segurança que nós precisamos para servir nessa seara divina. Então, como poderia? Eu sou médium, eu tenho uma mediunidade, mas não quero estudar nada. No filme Mensageiros da Paz, a nossa irmã dá a Divaldo Franco um livro dos Espíritos, que ele não queria estudar. Joana de Ângeles chega para ele, estude. Está vendo aquela irmã, que agora eu esqueci o nome dela? Ela lhe deu o livro, mas como? Ela é analfabeta, como tem um momento que se fala, e ela tinha o livro. Porque muitas vezes não sabe ler e escrever, mas tem a sabedoria do amor, tem a sabedoria da boa vontade, de servir, sabe? E uma sabedoria que ela veio a essa nova experiência terrena com ela. E ela, sim, era uma verdadeira espírita, porque servia com muito amor, com muito entusiasmo. Era uma pessoa preocupada com o bem-estar do próximo, porque aí sim deveria nós, na condição de médium, procurar nos melhorar. Porque muitas vezes também, meus irmãos, nós temos médios, professores de universidades, mas muitas vezes senta numa mesa mediúnica, como a nossa irmã Suela agora mesmo falou, com um egoísmo, com um orgulho, e sem nenhuma vontade de fazer o bem, sem nenhuma preocupação de ser solidário com a dor daqueles que vão chegar ali até a eles. Então, necessitamos estudar, é fundamental. Não podemos desviar desse caminho. Conheço muita gente que hoje não frequenta os estudos mediúnicos nem o desenvolvimento, porque já acha que sabe demais. Às vezes está lendo um livro dentro de casa, mas às vezes a interpretação nossa, lendo o livro, não é igual a de tantos que compartilham nos estudos, nos desenvolvimentos. Então, meus irmãos, vocês procurem uma casa espírita se vocês percebem em vocês os sintomas da mediunidade, para que vocês possam se esclarecer, para que assim possa melhor orientar. Então, muito cuidado com a forma de praticar a mediunidade sem nenhuma instabilidade emocional, sem nenhuma condição, simplesmente de ter conhecimento. O estudo vai te dar mais equilíbrio, mais confiança e segurança na hora de servir. Liliana, é com você. Obrigada, Cristóvão. Lembrando, né, gente, que lidar com os espíritos
não pode ser simplesmente uma aventura, né? Eu vou me jogar lá e vou. Nós precisamos saber de que forma, como, quais as condições que a gente deve lidar com os espíritos necessitados, sofredores, inferiores assim como nós, e os benfeitores, né? Assim como a gente tem que lidar com todos os tipos de pessoas que encontramos no nosso dia a dia, no trabalho, na família, no mundo espiritual, quando a gente entra nesse mundo e a gente é esse meio de comunicação, falando propriamente dos médios, a gente também precisa aprender a lidar com eles. Não é simplesmente ir e acabou, né? Falando um pouco mais sobre o livro, que eu falei muito sobre a importância, Cristóvão, Suelen, falamos sobre a importância de estudar a mediunidade para entender, mas gostaria de lembrá-los que a leitura do livro, o estudo do livro, sejam os 5 livros codificados por Allan Kardec, ele não vai transformar ninguém em médium. Ele não tem esse poder de transformar você amanhã num médium ostensivo. O estudo, junto com a prática mediúnica, para quem já tem uma certa mediunidade, o que ela vai fazer? Ela vai desenvolver ainda mais essa faculdade mediúnica que ele já é possuidor, e tem que ser junto, aliado. É o que a Suelen falou. O estudo, a moral, a reforma íntima, é um conjunto de coisas que vai fazer a gente desenvolver a faculdade já possuída. Não achem que isso amanhã, porque eu estudei, porque eu estou aqui muito bem focado no estudo, sou aluno nota 10 em mediunidade, em codificação dos livros de Kardec, que amanhã eu me tornarei um médium ostensivo. Não vai, gente. Sinto lhe informar. Lá no livro Os Mensageiros, que está no cinema, para quem já assistiu, vale lembrar, lembram da cena que André Luiz ele vai até um departamento, lá onde é feito a preparação das pessoas que têm uma missão para vir para a Terra como médium. É uma tarefa. Isso não quer dizer que somos melhores que ninguém, pelo contrário, muitas vezes reencarnamos como médium para resgatar um grande débito. A grande maioria dos médios é isso. Então, não somos melhores que ninguém, e isso não quer dizer que somos os queridinhos aí, não somos, tá? Então, é isso, gente. Há uma preparação no mundo espiritual antes da gente chegar até aqui. Há toda... E não só para quem é médium. Ele mostra lá que para quem vai ser dirigente de uma reunião mediúnica, para quem vai ser dialogador, todas essas pessoas são médios e são preparadas para chegar aqui e fazer um bom trabalho. Certo? Bom, as perguntas terminaram. Suelen, você deseja falar mais alguma coisa? Só chamar a atenção justamente esse ponto que você falou. Gente, existe uma ideia falsa de que se você estudar ou se você começar a frequentar o centro, aquilo que você tem de sensação vai aumentar muito e você não quer essa mediunidade. Não, isso é falso. Realmente, como Liliana está dizendo, é falso essa ideia. Na realidade, você vai aprender a equilibrar isso que você tem. Eu não quero olhar, eu não quero prestar atenção nisso, eu quero fingir que isso não existe. Por um tempo você vai conseguir. Agora, em algum momento, né, quando a gente finge que um problema não existe, o que é que acontece? Ele cresce, tá, pessoal? E olha, essa doutrina é uma doutrina tão acolhedora. Eu tenho 2 livros de cabeceira que eu acho que eu já ouvi mais de 20 vezes cada um, que é Calma e Coragem, de Emmanuel. Gente, eu fico dialogando mentalmente com Emmanuel, com as informações que ele passa, porque
a vida, ela precisa ser vivida encarando nossos processos de dor. A gente está vivendo uma etapa, parece que é muito maior do que as anteriores, em que a gente gosta de entorpecer as nossas dores. A gente não quer sentir os processos dolorosos, a gente não quer sentir o que acontece conosco, quer passar por cima disso, quer se dopar, né? Como diz Haroldo Dutra, se você cortar todo mundo, passar um mês sem tomar nenhum remédio psicotrópico, essa é a sanidade que está o mundo. Você imagina a loucura que seria. Ninguém pode tomar mais Rivotril, clonazepam, nada. Durante um mês. Imagina como é que ficaria o mundo. E você está deixando, levando a vida a banho-maria, você está deixando passar todas as oportunidades de renovação. Olha só que interessante. Uma pessoa que eu amo muito, de repente se desentendeu comigo. E no começo eu senti bastante. E num dos livros de Emmanuel, ele dizia assim: só perdemos aquele que amamos quando os buscamos incessantemente. E eu fiquei refletindo nessa frase e pensei, meu Deus, realmente, que nível de egoísmo nós temos? Quando as pessoas que amamos deixam de nos servir, deixam de nos serem úteis, será que realmente eu amo a pessoa ou eu amo o que ela faz por mim? E aí eu comecei a refletir e como esse processo, no início doloroso, me ajudou a crescer e entender que as amizades, os familiares, eles também precisam do seu momento. Se a pessoa se afastou de você, a utilidade dela para a sua vida naquele momento cessou. Você precisa passar por processos que não competem à presença daquela pessoa, mas outros lhe serão mandados para lhe auxiliar nesse processo de vida. E quando a gente entende isso, que conforto é? Que conforto nós recebemos? Então, meus irmãos, o estudo nos faculta esse entendimento. É a leitura, é a reflexão diária, é a análise da nossa própria dor, é a entrega. Vamos abraçar essa doutrina? Vocês vão ver como ela nos transforma de dentro para fora. É de dentro para fora. Muito bom, Sueli. Cristóvão, para finalizar, você gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Meus irmãos, todos nós somos médios. Todos nós temos missão para cumprir. E a nossa primeira missão que nós temos a cumprir nessa nova experiência terrena é com nós mesmos. Para que a gente assim possa crescer espiritualmente. Não existe o melhor médio. Todos são devedores. Ou vamos dizer 90% deles. Mas a mediunidade sem Jesus, meus irmãos, é o que a gente precisa parar para refletir. Se a gente aprende a praticar a mediunidade com Jesus, a gente vai alcançando os objetivos de poder resgatar mais criaturas em seus processos dolorosos. Mediunidade, meus irmãos, não faz ninguém melhor. Mas a forma como eu, você, todos nós tratamos um aos outros, aí sim, meus irmãos, aí sim, faz a grande diferença. Porque, infelizmente, estão fazendo muitas vezes da mediunidade uma ferramenta para se colocar um acima do outro. Estão fazendo dos estudos uma ferramenta para disputar quem mais tem conhecimento. Mas o conhecimento dessa doutrina ela só vai ter serventia se tu direcionar ao teu próximo. Porque se tu ficar só para ti, se tornais um egoísta. E a intenção de ser instrumento mediúnico é poder, de alguma forma, amparar o próximo. Muitas vezes o próximo está dentro da sua casa, meus irmãos.
na condição de marido, de esposa, de filho, de filha, de pai e de mãe. E muitas vezes a gente chega numa casa espírita e a gente abraça todo mundo, conversa com todo mundo, mas dentro de casa estamos virando as costas para a família. E a gente precisa iniciar essas lições dentro de casa. Você vai conhecer dentro de uma casa espírita pessoas ruins. Vai, meus irmãos. Você também vai conhecer na casa espírita pessoas boas. Porque isso em todo departamento da vida vai existir. Mas a escolha sempre será sua. Qual caminho seguir? E eu oriento. Segue com Jesus. Tenta fazer nas condições que tu pode transmitir Jesus na vida das pessoas. E eu vou dizer mais uma coisa a vocês. Falar de Jesus, tem 1 milhão de igrejas falando. Se tornou pouco. Está na hora de a gente começar a agir como Jesus, nas condições que pode. Porque falar é fácil. Jesus fez isso, fez aquilo. Mas agora eu quero fazer como Jesus fez. Aí sim, meu irmão. Você vai ver a diferença, a satisfação de fazer o bem. Existe 1001 formas. Que esse Jesus entre na sua casa e faça renovar tudo no seu meio familiar. Mas permita que esse Jesus entre dentro de você. Seja você quem for. Porque Jesus, ele transforma. Ele restaura. E só Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Muitas vezes eu uso a minha verdade contra você. Mas a única verdade que existe é Jesus. E que esse Jesus possa entrar em todos os lares que assim esteja buscando. Liliana, é com você. Muito bom, Cristóvão. Que lindas palavras, viu? Gostei muito, de verdade. Eu acho que é isso mesmo. Se a gente não praticar o estudo, fica o estudo pelo estudo, né? Fica perdido. Não faz sentido. Bom, meus amigos, encerramos mais um programa. Espero de verdade que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixem lá suas perguntas, lá no chat, lá nos comentários, que vamos responder, tá certo? Boa noite para todos. Vou botar meus amigos aqui comigo. Tchauzinho, fiquem com Deus.